tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 25 de janeiro de 2012, quarta-feira. Hoje é dia do aniversário de São Paulo, não é isso? Do jeito que o dia 20 foi do Rio, não é isso? O verbete é de número 2188, tem 4 páginas, 42 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo, a divisão do detalhismo, tem 11 máximos. O tema é consciência grupo kármica. A especialidade é grupo karmologia. Definição. A consciência grupo kármica é a autolucidez da consciência quanto à coexistência com a equipe evolutiva, desde a família nuclear às demais famílias humanas, como a profissional e a evolutiva. A consciência das corresponsabilidades evolutivas. A fase da liderança cosmoética. O apuro da habilidade comunicativa. O empenho pelo poliglotismo. A família evolutiva dos intermissivistas. A noção da abrangência dos vínculos e paravínculos. A dedicação à projetabilidade lúcida. A família extrafísica da auto-para-procedenciologia. A remissiologia, nós temos dos 15 itens. Acerto grupo kármico, comunidade conscienciológica cosmoética internacional, consciência de equipe, inseparabilidade grupo kármica. E também recim grupal. Agora, a frase enfática aqui, segundo o João Paulo, ela está em cima do lance. Eu não acho que esteja, não. Não está 100%, está quase. A consciência lúcida intermissivista, homem ou mulher, precisa investigar, inevitavelmente, qual a categoria de consciencialidade grupo kármica na qual vive atualmente na intrafisicalidade. Você exemplifica qual categoria de consciência grupo kármica? A genética? A planetária? A galáctica? Sei lá, né? Até galáctica eu estou pondo aqui, porque eu nunca sei, né, de vocês, né? Sei lá. Agora, a mega-análise sobre o processo do grupo kármico. Eu separei aqui, junto com o João Paulo, 20 itens mais sérios. Autolucidez, autoconsciência, equipe, harmonopenseridade, sinergismo, inseparabilidade, confraternização, interassistencialidade, maxi-proex, colaboração, interdependência, solidariedade, paracoletividade, intercooperação, max-fraternologia, interconfiança, conviviologia, vinculologia, sociologia e intrafisicologia. Se a pessoa pegar aqui, ela vai ter uma noção exata aqui dos processos mesmo sociológicos e outros mais dentro dessa área. Agora, questionamento. Em qual momento a condição liga-se ao embrião? A pílula do dia seguinte, uma atitude anticosmoética capaz de gerar prisão grupo kármica? Olha, o problema todo aqui é o seguinte, a gente acha que o embrião mesmo só é ligado definitivamente na hora que existe lá o espermatozoide que fura o embrião. O processo todo é por aí. Tudo indica que aí, mas antes disso já havia um contato da consciência com a mãe. Por exemplo, veja só, eu vi o meu pai junto da futura mãe, sendo que não tinha nada que ver. Eles ainda não tinham se juntado para... Ela não estava com nenhum processo, nem tinha um contato. Ele chegou junto comigo, para a mãe. Agora, a mãe, ela tinha passado por vários processos, não tinha gravidez, não dava certo, tudo dava para trás. Então, eu falei com ela, não, eu agora estou vendo aí, tem um senhor que vai nascer e vai ser um menino, pode anotar. Veja bem, eles ainda não tinham ainda fabricado nada, ainda não tinha tido contato sobre aquilo. E aí nasceu meu pai. Foi por isso que ela falou para o filho, assim, ó, vai lá e fala com ele, porque ele teve interesse nessa história. Então ele chegou e falou assim, eu quero agradecer muito que o senhor que teve
responsabilidade do meu nascimento. Eu falei assim, eu não tive nada a ver com sua mãe. Que eu falei na ocasião, estava o pai, estava todo mundo lá junto, sabe como é que é? Agora, então, vocês vejam, ele já estava rondando a futura mãe, entendeu? Paulo, foi assim que deu certo. Só lembrar que ele vai estar colocando essa história no balanço existencial, agora no próximo mês. Ele vai aparecer o Lisa, né? Vamos ver isso, né? É dia 16. Né? Dia 18, dia 21, o dele é no dia 19. Agora, a pílula do dia seguinte, aí depende de cada caso e ver como é que funcionou cada caso, se de ver com calma. Como é que foi o processo da relação afetiva, sexual e os processos anteriores para ver. E as pessoas têm que ver a consciência, como é que funciona. Na página 12, tecnologia, segunda e terceira linha, a técnica da evitação do subcérebro abdominal. O problema todo é o seguinte, o subcérebro abdominal é tudo aquilo que diz respeito à parte, vamos dizer assim, vegetal ou vegetativa do porão consciencial da pessoa, uma parte, vamos dizer, proto-reptiliana, é o problema ainda da primatologia na vida humana. Então, a gente tem que evitar esse processo de subcérebro. Então, por exemplo, emoção demais. Aqui, por exemplo, deve haver um monte de gente, hoje mesmo eu atingi gente lá embaixo assim, vai falar comigo, o coração dispara, a pessoa começa a chorar, etc. Tal. Isso tudo é subcérebro abdominal. Essas pessoas, ou elas foram reprimidas, ou foram hipnotizadas, ou sugestionadas, tem aí um processo aí de lavagem subcerebral, alguma coisa tem. Agora, outro, a técnica da holopaciência didática. É o que a gente faz aqui, os meus detalhes. O melhor para falar holopaciência é isso que eu estou fazendo, essas 10 páginas, para mostrar como é que é a minha redação. Mostrar para quem vai fazer a revisão, o que é que eu pensei na hora de fazer aquele texto. Então, isso é o máximo, ninguém faz isso. Você não vai ver lexicólogo fazer uma coisa dessa para fazer um dicionário. Como evitar o subcérebro abdominal e como atingir a holopaciência? A primeira coisa é ficar tranquilo aqui, ó, imperturbável. Dominar o sistema nervoso periférico. A primeira coisa é essa. Então, EV, arco voltaico, laboratório da fixação do olhar sem mexer durante 3 horas e meia. Em teorologia, na página 11, primeira linha, poderia explicar a profilaxiologia aplicada à teoria das interprisões, grupo kármico. É você, toda vez que tiver uma coisa nova que vai fazer, você pensar, isso é interprisão ou não é? Eu estou fazendo uma coisa correta, que eu não vou me arrepender ou não? É a hora de pensar nisso. Então, a interprisão tem que ser vista antes da gente fazer as coisas. Refletir adredemente, quer dizer, antecipadamente. Podemos dizer que o maior trafalho de J. Cristo foi não ter deixado nada escrito? Não, eu não acho que foi, não. O maior trafalho dele foi que ele era ainda muito infantil, muito jovem, faltava experiência. E eles colocaram o menino como sendo um Deus. Fizeram isso agora com o menino lá na Coreia do Norte, né? Transformaram o menininho num Deus. O irmão dele, mais velho, que é meio irmão, falou, ele vai durar pouco. A gente não sabe por quê. O irmão mais velho do João, não sei o quê, João Tio 1, tal. Lá tudo é John, né? Fato esse que culminou nas inúmeras interpretações sobre seus ensinamentos e estilo de vida, muitas vezes utilizado e adaptado por política de expansão territorial, manipulação e sonegação de informação. Isso aí é fichinha. J. Cristo foi feito como uma armação natural de propaganda. É tanto que eles acabaram com Apolônio de Tiana para ficar só o J. Cristo. E ele era muito mais fraco que o Apolônio. Ontem, durante a TENEPS, houve a manifestação, não sei, de Consim projetado ou Consciex, que pareceu ser mãe de santo. Nunca tive qualquer experiência religiosa desse tipo, umbanda, candomblé. Foi dito por essa consciência que estava desfazendo um trabalho realizado há muito tempo e que não era para mim. Perguntei depois ao amparador e ele confirmou que haviam muitas consciências que foram escravas há muito tempo e estavam presas por meio desse trabalho e que foram retiradas. O senhor poderia comentar esse fato? Não, isso tudo é possível.
está tudo certo. Eles, às vezes, fazem o resgate dessas personalidades que estavam enroladas na baratrosfera. E, às vezes, faz isso em grupo. Então, está certo. Isso tudo é possível mesmo. Agora, ó, geralmente, quando a gente sente isso aí, você sente cheiro de fumo, tem uma opção de coisa nesse sentido. Há muitas manifestações do processo de efeito físico dessas consciências. Valdo, essa questão que você colocou do teu nascimento aí, você podia detalhar essa articulação toda que você fez para nascer nessa família toda? Não, o caso todo é o seguinte, eu já sabia dessa história da minha família há algum tempo. Agora, o que se passa? Eu tinha contato com esse povo, então eu sabia disso. Agora, você veja bem, eu tive até uma manifestação mais séria perante determinadas pessoas dessa. Mas eu não tive muito tempo, por exemplo, de conversar extrafisicamente, quer dizer, o Zéfiro, conversar com a minha mãe antes dela renascer. Foi pouco tempo, porque ela estava muito envolvida no processo. Agora, o que se passa? Eu sabia que aquilo era difícil, porque o ambiente lá era muito atrasado demais. Monte Carmelo, aquela condição toda, o processo que lá era igual Serra Pelada, do jeito que é que foi depois. Então tinha morte, o povo ia dormir só depois dos tiros, aquela coisa toda, uma loucura, né? Então, eu sabia que aquilo era sujeito a muitas chuvas e trovoadas. Agora, eu esperei. Aí houve aquela possibilidade. Minha mãe, então, se casou. Quer dizer, minha futura mãe, ela se casou. Deu certo. Então, estava esperando a criança. Na hora que estava esperando a filha, que vinha aquele negócio, o meu pai continuou com aquele negócio, o mulherio tudo em cima dele, ele estava acostumado com aquela vida um pouco ainda de promiscuidade, pulou a cerca, o meu avô era delegado, mandou o cara embora. Delegado é para isso. Então, foi embora. Agora, passam-se os anos, praticamente 11 para 12 anos depois, ele tem lá um negócio de infecção num bicho de pé, dá gangrena, ele perde a perna, aí fica aquela notícia, todo mundo sabe daquilo, eles ficaram com pena da história, o meu avô permitiu, a minha mãe recebeu ele de volta. Então, você veja, aí o meu pai, perneta, quer dizer, só de uma perna, você está entendendo? Aí é que eu fui nascer. Então, eu sou filho de um pai de uma perna só. Você está entendendo o que é? Que ele sempre teve isso. Agora, veja, naquela condição, ele, então, nunca mais teve negócio de mulher, não teve nada, tudo em casa, porque, quer dizer, é uma beleza esse negócio da pessoa perder uma perna. Tem lá suas vantagens. Você está entendendo? Para certos temperamentos, sossega a pessoa. Agora, lá era demais, porque o processo, você sabe, onde tem mineração de diamante, enche de prostituta, né? Então, o processo não é fácil de lenocínio, não é fácil. E o meu pai era dentista, moço, bem apessoado, falante, o negócio era seríssimo, entende? O povo tudo em cima dele. Mas o Zéfiro, junto com os amparadores extrafísicos, que escolheu, não, a gente articulou começou a trabalhar tudo tudo em cima. Por exemplo, a recepção do meu avô, do meu pai, que estava aleijado, aquilo foi insistência dos amparadores, não foi o Zéfiro, teve mais gente nisso. Aquilo entrou. O velho Felipe recebeu ele em casa, que não é fácil. Né? O negócio, você sabe como é que é sogro, né? Não é fácil. E outra coisa, a mamãe era a filha mais velha dele. Ele gostava demais dela porque ela era a maior musicista depois dele. A maior música que havia ali, depois do meu avô, era minha mãe. Entende? Meu avô tocava qualquer instrumento de corda. A minha mãe, qualquer coisa que ela pegava, ela tocava também. Entende? E outra coisa, dava concerto. Ela tocava o instrumento a primeira vez, daí uma semana estava dando concerto com aquele conjunto. É uma loucura esse povo. Então, meu avô tinha minha mãe em alta consideração por causa disso tudo. Agora,
casa. Outra coisa, quando eu nasci, a minha irmã já estava chegando aos 12 anos de idade. Você está entendendo? Por isso que ela é mais velha do que eu. 12 anos. Se eu vou fazer 80, ela vai fazer 92 para 93 já. Entendeu como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não reclamo de ninguém, de nada na minha vida, e nem da minha infância. Outra coisa, a minha infância, num lugar daquele, tudo atrapalhado, até que foi boa. Mas agora, cheia de tragédia, cheia de altos e baixos, aquela coisa toda, mas não me pegou em nada. Eu saí de lá incólume, indene, ileso, não teve nada comigo. Eu consegui superar o negócio todo da infância. Agora, isso é importantíssimo, porque em comparação com os outros, eu que sei. Com todos esses problemas, você nunca teve nem ameaça de vitimização? Não, eu nunca apelei para nada, você está entendendo? Outra coisa, eu nunca fiquei com raiva do meu pai, sobre as coisas que ele fazia. Eu entendia que a pessoa está ali, eu via como é que ele sofria com aquilo, não era fácil. Porque tinha uma úlcera na perna boa dele, que não era a perna boa, porque essa é a única perna que ele tinha. E aquilo doía muito. Naquela ocasião ainda não tinha penicilina, essas coisas. Outra coisa, eu via o esforço do meu pai, eu queria ajudar, eu menino, queria ajudar de todo jeito. Então eu comecei a ajudar, que ele permitiu, na sala de prótese dele, a oficina de prótese. Eu ajudava ele nas coisas. Então eu aprendi uma opção de coisa, eu aprendi a purificar ouro com bórax, colocava aquele troço, o ouro ficava purinho, limpinho, e colocava bórax para limpar, sabe? Tinha centrifugador, ele mexia com isso tudo. Eu aprendi isso tudo antes de fazer odontologia. Ele era protético junto, tudo? Ele também era protético? Não, naquela ocasião o dentista era tudo, até cirurgião grandão. De vez em quando eles queriam que eu fizesse outra operação, porque não havia médico. Tudo era os interessados. O interior não era fácil. Vocês não calculam como é que é. Por isso que eu falo, hoje nós vivemos a época da fartura. Eu lia jornal que eu tirava da privada, tudo sujo. Aí a minha mãe falou, você não pode mexer com isso aí, te pega doença. Como é que fica? Você vai ver agora um jornal de cocô? Não dá. Tudo ela que me ensinou, porque eu queria. Mas olha essa notícia, minha mãe, olha aqui. Negócio tudo borrado. Naquela ocasião era isso. E eu pegava esses jornais na Rede Mineira de Viação, que eu chamava que era Ruim Mais Vai. RMV. Ruim Mais Vai. Entende? RMV, Rede Mineira de Viação, que era o nome. Mas, olha, foi ótima aquela locomotiva lá, entende? No máximo. Valeu muito. Hoje, a cidade lá não tem locomotiva. A estação, eles fizeram outro negócio lá, público. Agora, tudo são experiências da vida, né? Todo mundo tem a sua, né? O meu negócio bravo é que eu não esqueci nada. Eu sou capaz de lembrar tudo. Eu pego um ano assim, sou capaz de devassar o ano, tudo que aconteceu naquele ano na minha infância. O que você queria? Valdo, aqui na página 12, na tecnologia, na penúltima linha, você fala a técnica da Max Proexis. Eu queria entender qual que é a técnica especificamente que você está tratando, chamando como técnica da Max Proexis, ou é a Max Proexis em si? A Max Proexis é a hora que a pessoa esquece o egão dela e pensa no grupo. Na hora que ela entra no grupo, a situação muda. Sim, mas o que você está chamando da técnica? Você ressaltou como técnica da Max Proexis. Mas é uma técnica. Por exemplo, a Proexis é uma técnica, Max Proexis é outra coisa. Você tem que pensar no grupo, tem que esquecer o seu egão. Acabou o egão. Não pode ter. Como é que fica? Você tem que se diluir dentro da equipe. É equipinho. É o jeito. Não tem lógica isso para você? É isso que eu estou chamando a atenção. Agora, veja, aqui no caso, isso é importantíssimo, que é a consciência grupo K. Né? Consciência grupo K. Agora, outra questão é o seguinte, na própria frase enfática, você coloca da consciência lúcida, intermissivista, homem ou mulher, precisa investigar, inevitavelmente, a categoria da consciencialidade grupocármica. Né?
quais são os elementos que a gente deve considerar para ter lucidez em relação à nossa categoria grupocármica? Eu queria entender É a isso. extensão dos seus frutos. Como é o contexto, o universo de atuação dos frutos dos seus altos esforços. Ele vai te dar. Essa extensão vai dar a sua consciencialidade grupocármica. Você às vezes fez uma opção de coisa, muito bom, mas só para você. Outro ali fez uma opção de coisa, mas só para a família dele, nuclear. Isso é pouco. Então ele tem que ver, se estendeu, foi até onde? Abarcou quem? Envolveu quem? Fez tarefa do esclarecimento para quem? Isso aí é que é importante. E outra coisa, depois tem que ver também o seguinte, a qualificação dessa tarefa, né? Se isso funcionou mesmo, porque não adianta nada. Se a pessoa fez uma opção de coisa, você espreme, não deu nada, não dá resultado. Mas aí a gente pode pensar aqui um pouco como predominância, né? Por exemplo, o grupo karma genético, todo mundo tem nessa vida atual, mas a gente não está, por exemplo, aqui, quem está aqui está priorizando. Tem, mas eu te pergunto, você é só genético? Não, então. Então acabou. O genético você tem que ultrapassar, o problema é por Então, isso que é a predominância. É planetário, já é outra coisa. Agora, galáctico. Agora veja o que eu falo disso. Olha lá, ó. Consciência grupo kármica galáctica, a autolucidez da consciência enquanto a coexistência com a equipe evolutiva cosmológica ao nível da consciência livre. Agora, olha a outra anterior, a planetária. A autolucidez da consciência quanto à coexistência com a equipe evolutiva do planeta Terra. Então, esse caso... Até um certo ponto, nós estamos nessa segunda. Nós estamos nisso aqui. Mas eu Agora, queria... uns mais do que outros. Tem uns que estão mais planetários na intrafisicalidade. Isso, tem outros que estão na intrafisicalidade e na extrafisicalidade. E por aí vai. Se a pessoa tem uma noção maior da Heubex, por exemplo. A pessoa, quando começa a praticar a TENEPS, ela já começa a entrar na parte extrafísica. Sim. Então, por exemplo, os tenepsistas, a maior parte, que tem aí vários anos já de TENEPS, eles já são planetários. Já pode ser categorizado começando por aí. Entende? Tem lógica isso, né? Você está entendendo a racionalidade disso? Tem, total. A intenção é clarear isso aí. Você vê que esse verbete foi feito em 4 páginas, mas ele tem 42 logias. E ele faz pensar. E outra coisa, não tem praticamente nada na argumentologia. Não tem nada. Agora, Val, ainda nessa questão aqui, classificar ou identificar a categoria nossa que predomina, eu acho até relativamente fácil. Quer dizer, nós aqui, por exemplo, estamos nessa planetária, pelo menos a grande maioria, e o processo evolutivo. Mas o que significa isso? Quer dizer, quais são as variáveis? Significa o seguinte, qual a qualidade dessa sua condição planetária? Qual a qualificação que você dá para isso? Isso aí você tem agora que estudar cada item. Senão não adianta nada. Então, por exemplo, a pessoa tem, mas um negócio reenquente, começou agora. Mas a minha dúvida Até o cara, por exemplo, está fazendo a TENEPS, mas não fede nem cheira, não deu nada, não desenvolveu parapsiquismo. Não tem. O que adianta? Mas a minha dúvida é que variáveis que a gente, no bom sentido, manipula, que variáveis que a gente deve considerar dentro dessa categorização? Não, isso aí você não precisa de falar, não. Eu acho que compreender. Lá pelas tantas, as pessoas, elas mesmas já vão ver pelo trabalho dela. Uma pessoa, por exemplo, a hora que ela vê o processo, o que é o FIEX, tudo muda. Mas ela tem que sentir isso dentro dela. Vamos fazer força para muitos de vocês alcançar isso aqui nessa vida. Mas aí, ó, o complexo recebe outra conotação. O problema da dispersidade é outra coisa. A pessoa já vai interessar pelo processo, disso que eu vi falando, que até agora ninguém se interessou, que é a semiconsexualidade. Ninguém se interessou por isso. E é verdade, eu estou falando tudo na cara, você sabe que eu falo tudo na cara, não tem nada para esconder. Então, aí a pessoa vai começar a ver isso tudo. Eu, para mim, muitos de vocês, depois que eu dessomasse, falam assim, bem que o Walter falava isso, agora que eu estou entendendo. Aí eu falava, chupa o dedo aí, vocês. Eu não vou chupar meu dedo. Nem um paradedo. O problema é que são muitas coisas que você fala. O problema de vocês. Não tem nada a ver com isso. Com certeza vai ter.
Aqui, vou pilatear. Lavar as mãos. Para pilatear. Professor Valdo, Entende? Rosa, aqui no B. Gostaria, se o senhor pudesse, falar um pouco sobre o seu restringimento e a sua liberdade de ação enquanto consciência, desde a sua concepção ao nascimento. Qual foi o limite dessa... Eu tive muita, vamos dizer, muita consideração com o processo da vida fetal. Por quê? Eu, como tinha sido médico, em vidas anteriores, o nosso amigo Zéfiro já foi médico, ó, muitas vezes, desde que a gente era interessado, aquele negócio do feiticeiro. Eu fui feiticeiro, fui curandeiro, fui tudo que é esse zero, tudo que vocês falaram, eu fui lá. Então, veja, eu sabia que a minha mãe, que estava com a fábrica de criança fechada, a hora que abrisse, você já pensou o tanto de hipo que ia acontecer nisso? Vocês sabem o que é hipo? Então, o que não ia acontecer atrás disso? Então, eu sabia. Então, eu falei assim, não, o jeito é entrar lá e colocar o máximo de energia o tempo todo e segurar o negócio na base de energia. Então, a minha vida fetal foi só pensando na minha condição de feto. E eu nasci mesmo assim, quebrar a minha cabeça, chorei 11 meses, porque eu já sabia do negócio, não era fácil. Agora, por que o choro aí da criança que nasceu num caso desse é muito importante? É para o povo ter cuidado com ela, porque se tivesse algum movimento mais bravo comigo, a cabeça podia deslocar mais, porque o negócio está tudo quebrado. Entende como é que é? O crânio. Agora, é que aquilo em 11 meses recuperou tudo, porque vocês sabem, tem a fratura em cana verde. A fratura em cana verde, mesmo que seja da caixa craniana, ela se faz logo, porque a criança está crescendo. Agora, a dor que tem nisso é inevitável. Por quê? Vocês sabem que o cérebro não dói, mas as meninges doem. É o envolvimento do cérebro que dói. Agora, aquilo expandindo. Já pensou? Tudo quebrado? A criança não tem outra coisa. É só aquele corpinho pequeno, ela tem que gritar, né? Tem que chorar, não tem outro jeito. Agora, o que é engraçado é que a minha mãe entendeu isso. Ela falou para mim, não, meu filho, você chorou 11 meses, porque a sua cabeça está tudo rachada. Quer dizer, a fratura craniana violenta, o negócio de ficar e a marca até hoje da minha cabeça, de fora a fora aqui, não é fácil, né? Então, você veja bem, eu tinha razão naquilo. Agora, o que se passa? A minha mãe falou que eu chorei os 11 meses. Depois disso, eu nunca mais chorei, nunca mais tive esse negócio assim. Nunca entrei em vitimização, nunca tive mais nada. Eu comecei a dominar o corpo. Agora, com 3 anos, eu comecei a falar mais as coisas. Agora, eu sei que é com 3 anos, porque eu lembro de tudo. Porque em 3 anos, foi em 1935, quando meu pai mudou e fez a casa para ele e a minha mãe, aonde havia o antigo cemitério. A hora que nós fomos para lá, vocês pensam bem, lá tinha sido o antigo cemitério. Uma das minhas avós tinha sido enterrada numa das portas da entrada da cozinha. A gente já sabia que estava por ali. Outra coisa, tinha o coqueiro do cemitério, você está entendendo? Tudo lá ainda. Então, vocês pensam bem o local que eu entrei, aonde eu fui, como é que era. Agora, com isso, eu comecei a ter retrocognições, milhões de coisas, sentia esse negócio como é que era, dentro da casa, aquele negócio todo. Mas feliz da vida, porque lá eu tinha ambiente, tinha horta, você está entendendo? As coisas, com o tempo, mangueira, está entendendo? Romanzeira, lá tinha um pé de romã maior do que esse que tem aqui no CAEC, entende? Tinha várias coisas assim. E tinha depois as flores da minha mãe, né? A flor de maio, os negócios esticados, grandão, tal, um monte de coisa. E o meu pai fez lá uma bomba com a água, tinha uma caixa d'água feita com aqueles negócios muito antigos que guardava a gasolina, o tanque de gasolina, aqueles... Tambor. O tambor que eles chamavam, tambor de gasolina. Então aquilo é que era a caixa d'água lá em casa. Tudo tinha dentro do processo, alto nível. E outra coisa, para a turma lá, aquela casa era fantástica, que a maioria não tinha.
Chuveiro, isso foi um custo para a maioria ter. Telefone, não havia esse negócio. Então a vida não era fácil. Outra coisa, médico, não havia. E outra coisa, todo mundo vivia na base do porco. Porco mesmo. Uma porcaria danada, quer dizer, tudo era na base da pocilga. E cuidando do porco, que era o que tinha para comer na situação. Não era fácil. Agora, com o tempo, as coisas foram melhorando, mas durante a minha infância, a década de 30, não foi fácil, não. Professor, o senhor fala que durante o restringimento, Durante o restringimento, a sua preocupação era até dar conta da situação de feto. Era nascer. Era nascer mais ou menos em dia. Eu já vim com essa ideia preocupado com isso. Agora, eu estava certo. Havia Você veja alguma... bem, meu irmão nasceu, coitado, começou a ter epilepsia desde que nasceu. Havia alguma expansão de consciência? Não, o senhor saía do restringimento em alguns momentos? O que aconteceu na minha infância, que eu achei que foi das coisas mais avançadas, era o aparecimento do anjo, aquela menina linda que aparecia do meu lado esquerdo na hora que eu ia dormir. Porque o assediador do meu pai vinha e me perseguia na hora que eu ia dormir. Então ela aparecia. No dia que ela aparecia, ele se afastava. Agora o anjo era uma beleza. Mais tarde eu vim saber pelo jeitão da... Aí eu comecei a ter retrocognição, sabendo como é que era ele, que eu vi que era monja. E ela confirmou isso. Agora, o melhor da história, ela aparecia para me ajudar e ela estava, naquela ocasião, em corpo dela, lá na Catalunha. Ela morava lá. Ela morava em Mataró. Isso aí é que é impressionante no caso dela. Agora, foram muitas vezes que ela apareceu. Agora, é estranho, porque eu cheguei à conclusão, né, mineiro, desconfiado, né, desde pequeno, lá com aquele negócio, eu falei assim, não, eu não vou dormir, eu não sei se ela vai aparecer, porque não era todo dia. Você entende? Então, eu falei assim, eu não sei. Na hora de dormir, como é que fica isso? E não era fácil, porque o cara dava me perseguindo com as coisas todas, eu começava, queria conversar com ele, não adiantava, mas você sabe, criança, o cara não queria saber, ele queria mandar em mim, de tudo quanto é jeito o cara. Agora, eu vi bem a cara dele, falei para o meu pai. A hora que eu falei com o meu pai, que eu falei que ele era banguela, desdentado, aí ele viu que era o cara, né? Desse dia em diante, ele me levou em consideração. Assim, como é que esse menino vai saber uma coisa dessa? Como é que ele vai ver? Porque ali, aquele negócio era escondido, nem o povo da família não sabia o que tinha acontecido com meu pai. Então, o negócio era muito sério. A partir disso, isso me ajudou demais. Mas a aparição lá daquela... Eu falava que era um anjo, né? Um anjo de uma menina. Eu sabia que era menina por causa da cara, o jeito, né? Era a monja. Ela aparecia com assim, um sorriso de Mona Lisa, sabe? A hora que fazia aquilo, melhorava tudo, o ambiente tudo melhorava, tal. Assim, vem cá, mas anjo é poderoso. Eu falava com a minha mãe, anjo é um bicho poderoso, hein? Que coisa, hein? Como é que é isso, hein? Minha mãe falou assim, meu filho, isso tudo é muita ilusão, hein? Olha bem o que é que você está vendo, tal. Mais tarde eu fui ver que não é tanto assim, né? Que tem sua razão de ser, né? Existe amparador, o negócio não é fácil, existe serenão, troço bravo. Agora, o que eu vejo é isso. Tudo isso me deu muita força. Eu comecei a entregar marmita aos 5 anos. Aquilo foi uma libertação, o máximo. Comecei a ter dinheiro por causa da entrega de marmita. O povo tudo me dava as coisas que achava que eu era um menino que trabalhava pequenininho, que era o máximo, estava dando exemplo. Outra coisa, a maioria dos pais e das mães queria que certos meninos brincassem comigo, para ver se pegava o exemplo. Mas é que o cara mais rico que havia lá era o doutor Virgílio Rosa. Ele tinha, para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 contos de réis. Lá era uma fábula, ele era um multimilionário, está entendendo? Tinha um monte de terreno, tudo dele. E ele tinha um filho dele, que era meu colega no grupo escolar. Ele queria de todo modo que o filho dele ficasse com o Vieirinha, que era eu, para ver. E falava com o filho, olha, faz o que o Vieirinha está fazendo.
Que eu é que entregava as coisas para o meu pai, aquele negócio todo. E o menino era um loirinho, simpático, bonzinho, tudo, muito bom, meu amigo mesmo. Mas ele só gostava da gente pular muro, roubar fruta, aquele negócio, não passava disso. É só isso, traquinagem, mais nada. Professor Valdo, o previsto era que você renascesse logo em seguida da sua irmã, era isso? Não, previsto. o problema todo é que a gente calculou isso tudo desse jeito. Então, aquilo foi um contratempo. E a gente esperou. Agora, eu não quis mudar a situação do plano, junto com o transmentor. Não, fica firme. Porque eu podia ter nascido em outro lugar, com outra pessoa. Mas eu não. Eu tinha selecionado por causa da minha mãe, por causa da afinidade que eu tinha. E eu estava certo. Ela me ajudou na questão de estudo com ela, depois no estudo para ir para o internato. Mas se não era todo mundo lá que está permitindo os filhos ir embora, não. Agora, minha mãe tinha uma visão muito maior do que a média. Se não tivesse... Mesmo dentro da família, ela tinha mais visão. Se não tivesse ocorrido esse contratempo com seu pai, o previsto era antes. Eu teria nascido mais ou menos em 1921 para 22. 10 anos. 10 anos antes. E isso interferiu com a sua programação de vida, com a sua ProEx, com o trabalho? Não, eu não acho que interferiu muito, não. Porque as coisas todas aconteceram depois, na minha questão, por exemplo, de ir para Uberaba, de estudar, ir para o internato, eu pagar meus estudos a partir de 12 anos de idade, isso não é para qualquer um, né? E eu consegui esse feito. Isso aí não é para qualquer um, entende? Agora, são as circunstâncias, aquilo me ajudou. Então, por exemplo, se eu tivesse nascido antes, como é que seria? Será que eu teria que ter esperado até aquela hora, para depois ir para o internato? Eu iria, então, por exemplo, muito mais velho. Eu não sei se era a mesma coisa. Então, as circunstâncias foram aproveitadas ao máximo de potencialidade evolutiva, eu acho. Eles me ajudaram demais. Agora, eu sou grato a esse povo todo, inclusive aos assediadores. Entende? Porque tudo, houve uma ajuda de qualquer maneira. A questão do assediador não deixou a monja esquecer de mim. Você está entendendo? Isso me ajudou muito. Foi uma base no processo. Sei lá, né? A técnica da holopaciência didática. Sim, o problema todo é o seguinte, a gente tem que ter uma paciência enorme na vida, principalmente se você vai fazer assistência. Agora, essa paciência, ela precisa de ser mais incrementada na questão da didática, ou seja, da docência, se você vai dar aula. É o que eu tento ser aqui. Por exemplo, tem gente que você responde no ano, eu às vezes respondo aqui o mesmo tema 50 vezes, e sempre com bom humor. Então, são 50 bons humores diferentes, em dias diferentes, condições diferentes. Você tem que ter isso. Isso aqui é a holopaciência didática, de docência. Professor tem que ter paciência. A minha mãe, por exemplo, tinha uma paciência enorme, com tudo quanto é gente que havia. Uma paciência enorme. Ela deu aula para o curso primário durante 35 anos. Entende? Não é fácil isso. Não é fácil. Agora aqui, em tecnologia, página 12, segunda linha, poderia analisar a técnica da dupla evolutiva. Não, aí eu indico a você, é o manual da dupla evolutiva. É bom você ver, porque você tem que ver o livrinho que esclarece tudo que você quer. Gostaria que o senhor esclarecesse o papel do EPICOM citado na Masculinologia, página 13, com relação ao verbete de hoje. Masculinologia, está falando o papel do EPICOM. Sim, mas esse aqui, a maioria nós falamos. O que é que você quer saber? O EPICOM é muito sério. Dentro do grupo evolutivo, ele é uma peça-chave. Por quê? Ele tem que dominar os processos de energia, essa coisa toda. Ô, Cris, você quer falar alguma coisa? Você que é a nossa presidente. Você sabe que eu sou do conselho dos EPICONs, mas a minha presidente é ela. Então, eu tenho que obedecer as coisas que ela falar ali.
Bom, o senhor já é. explicou, né? Dentro do processo grupo kármico, o EPICOM tem um papel, inclusive, de sustentabilidade de um determinado grupo de consciência e É consciência. uma peça-chave dentro da grupo Karmalidade. Do grupo Karmologia, né? Estou pesquisando se sou ectoplasta. Li o livro Ectoplasma, de Luciano Munari. O que o senhor acha desse livro? Eu não li o livro dele. Eu não conheço, não posso falar nada. Tá? Você já leu? É fraco, ó. O professor está dizendo que é fraco o livro. Hein? Tem coisa melhor sobre isso. Gostaria de saber se há possibilidade de pessoa fazer o arco voltaico pessoal nela mesma e como realizar. Faça a exteriorização de energia que você já está fazendo no arco voltaico. Olha bem, exteriorização em você mesmo, no arco voltaico, que é feito pelo o problema interno do estado vibracional em circuito fechado. Isso você está fazendo a mesma coisa, equivale ao arco voltaico. Sonhei com meu filho 3 anos antes de engravidar dele. Quando engravidei de minha filha, 1 ano após essa projeção, fiquei na expectativa que nascesse o filho que havia visto. Nasceu uma menina diferente, então concluí que havia sido um sonho mesmo. Depois de 2 anos, nasceu o filho que eu havia visto. Ele hoje está com 27 anos, somos muito parecidos. Já brigamos muito e nos amamos muito. Gostaria de saber o porquê disso. Será que eu vou descobrir? Ele deve ter sido seu companheiro durante 20 vidas anteriores. Então, as rugas e nugas continuam, não é isso? Agora, gente, hoje eu queria chamar a atenção para a gente dar umas palmadas de 17 anos para uma grande aniversariante que tem nos ajudado muito. Ela é fora de série. Eu não sei se ela está aqui. É? Ah, está lá, que é a Vassi. Você sabe, ela é a mãe dos meus primos, né? Então eu tenho que tratar muito bem dela. Você sabe o que eu quero dizer, a mãe dos meus primos, né? Professor. Ela cuida de tudo quanto é bicho que aparece por aí. São os meus primos, eu preciso ver. Por sinal, eu não sei se a Vassi sabe, a Graça, viu? A Graça encontrou uma cadelinha que é a mais necessitada que eu vi nesses últimos anos aqui. Ela achou no meio da rua, o carro ia passar em cima. Ela pegou e trouxe, agora ela levou lá para Jamile. Agora, ó, a cadelinha não parece nem cachorra, nem cadela, é um troço esquisito o jeito dela. Eu não sei bem o que é aquilo, não. Mas estava morrendo de fome, morrendo de sede, entrega as baratas, aquilo ia morrer, né? De um jeito para outro. Ela pegou, tarde da noite, foi lá, acertou as coisas todas e agora de manhã ela levou. Tudo que a gente vê por aí, a gente pega. Vocês não pensam que é só a cachorrada daqui que a gente vê. O Valdo. Tem cachorro de tudo quanto é jeito por aí. Valdo. Oswaldo aqui acima. Mais uma coisa da Basilique. Gostaria que você saiba que a nossa nova síndica do discernimento, tá? É a síndica, ela É a sabe síndica tudo do lá. discernimento. Ela entende o assunto, ela que fez uma casa lá dentro, ela sabe tudo. Vai ser bom. O César soube escolher, ou vocês souberam escolher, né? O povo todo lá dentro. Me conta, quantos residentes tem o discernimento? Vocês têm uma ideia? Já chega a uns 20? Hein? 17, né? Eu calculei isso. Deve estar chegando a 20. 18, né? Fora os cachorros, né? Professor. Está crescendo. Aqui no ar. Sim. No ar. Professor, aqui em definologia, o conceito de definologia que está escrito aqui é uma ideia que eu tenho desde que eu era pequeno. É o seguinte, as pessoas, a humanidade é aquele negócio, ele só se preocupa com a própria família, os filhos, e esquece o filho dos outros. É aquele ditado, não é meu filho mesmo, estou nem aí. Então, vamos dizer, a pessoa, quando um político corrupto é preso, e vem gente defender, ele é um bom pai, ele é atencioso, ajudou muitos filhos, a esposa, mas não pode considerar isso que é uma pessoa do bem ou do mal. A pessoa bem e do mal tem que ser medida pela consciência grupocármica.
Eu acho que a consciência grupocármica é o que precisa para a humanidade evoluir. Isso aqui é o principal. Agora, a maioria evoluir. dos políticos no Brasil, eles entram na política para Eles não são enriquecer o bolso deles. Eles não são Eles bons, não né? têm ideia de grupo carnalidade e é nem óbvio. de mega fraternidade. Não, isso é óbvio, mas é o seguinte, é o ditado popular. Só porque a pessoa é boa com a família e com os filhos, não quer dizer que ela é uma pessoa honesta, do bem. Ela Não. rouba, mata. Não, o cara é bom com destrói. os filhos e mata 5 filhos dos outros. Eles matam de fome, só de roubar É dinheiro só público. olhar o programa do Datena que Só você de vai ver roubar isso dinheiro todo público dia. já está matando, indiretamente já está matando, gente no hospital, sei lá. Esse negócio aí, aí vai falar que Agora, negócio é coisa de bicho. Falar em Datena tem um negócio interessante. Estão Datena correndo aí, um negócio sério, em matéria de criminologia, que é os negócios que eu falo. Mataram a mulher e tiraram os olhos dela e toda a pele do rosto. Agora vem um cara, há 11 anos, tinham matado uma moça lindérrima, que até hoje não sabe quem é que matou, igualzinho. Isso aí é coisa para o Law and Order, isso eles não colocaram no seriado. Agora, vem o delegado antigo e foi falar com a outra, foi lá, viajou, explicou. Eles estão estudando agora os 2 casos juntos, que é muita coincidência, tudo igual, né? O local é diferente. Agora, a moça que mataram na ocasião era de fechar o comércio. O Datena mostrou as fotos da moça, lindérrima. Ele mesmo falou, é linda, acabou, é linda, acabou. Agora, tirar os olhos e a face dela toda, isso aí é terrível. E essa senhora agora, já é uma senhora de mais de 40 anos, tudo isso, fizeram a mesma coisa. Então, agora eles estão querendo juntar para ver o que é o caso. Faz 11 anos, não descobriram nada, o assassino do outro. O assassino, ninguém sabe o que deu, o grupo de assassinos. Valdo, aproveitar que a gente está falando desse assunto, eu queria fazer uma sugestão de leitura, que a gente, nessas últimas semanas, a gente tem falado muito da personalidade antissocial, da personalidade psicopática, né? Você está trazendo esses casos, né, que são casos de jornais, do Law and Order, e que são casos que são bem caricaturados, o processo do serial killer, o processo do sniper, e que caracteriza, de fato, a personalidade antissocial. Só que as pessoas, às vezes, elas se confundem e elas categorizam apenas esses casos como a personalidade psicopática. E não é. Existem casos de personalidade antissocial que são muito mais sutis. É aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, na sua cara, sorrindo. Isso. Esse é o pior que tem. Exatamente. Então, são várias categorias, né? E a gente vê, às vezes, o pessoal que é bifronte, a manipulação, a persuasão assim muito articulosa, porão com consciencial na artimanha, adultidade. o processo assim do desrespeito, né, com a opinião alheia, o desrespeito com o afeto alheio. O que é interessante é que essa definição tem até no AIS. Tem no AIS. Então, assim, eu queria sugerir, tem uma psiquiatra do Rio de Janeiro... Para que ela, o povo ler aí... Isso, que ela já fez uma Mostra série... aí para nós. Ela já fez uma série de livros com várias Esse categorias é de psicopatologia. Essa daqui é Mentes Perigosas. O psicopata mora ao lado. É interessante que tem várias casuísticas... Seria bom ver isso, psicopata. Muitos desses aí é a personalidade psicopática, que eu vivo falando. Que são, ela dá várias características de casos, né, que são assim, olha, são do dia a dia, do cotidiano, de enganações, de mentiras, de desrespeito com o processo alheio, que vale a pena. Ava, de vez em quando, aparece seus companheiros aí. Seus companheiros. Então, é a dica. Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. A tinha aqui na Epígrafe, não sei se ainda tem. Tem, Rose? Tem na Epígrafe? Então tá. Vale a pena ler. Vale a pena ver, gente. Vocês aí, ó. É muita gente que está perguntando sobre personalidade psicopata. Seria bom nesse. Podia tentar ver se... Mas, olha, qualquer coisa, procura no AIS, tem uma definição falando. Aquela pessoa que tem problema de contato com os outros, dificuldade para isso. Tá falando, Qualquer dúvida, a pessoa pode até colocar no Google e ver a categoria do DSM-4. Agora, outra coisa. Tem tudo isso lá. Seria bom eu explicar aqui um negócio, que é o seguinte, há muito tempo, o nome que eles gostavam de chamar da personalidade psicopática era pipi. Pipi quer dizer... Pipezão, né? O PP.
entende? Que é a personalidade psicopática. São 2 P's. Isso é muito comum. Eu mesmo já escrevi sobre isso há muitos anos. O negócio é antigo. Então, isso aí é muito sério da gente ponderar. O que é que se passa? O pessoal fazia do coloquialismo pepezão, né? Aquele cara é um pepezão. É isso mesmo, isso mesmo. Adriana, acho que esse microfone... Saiu uma matéria muito interessante, que eu até trouxe para o professor Valdo, atribuindo a crise americana financeira aos líderes psicopatas das grandes empresas americanas. Fizeram assim, um estudo geral de personalidade, tem uma teoria já sobre isso que foi levantada, mostrando que eles têm ausência absoluta de empatia, quer dizer, típico do psicopata, né? Eles vão fazendo aquilo, enquanto der o dinheiro e der o lucro, eles retiram. Quando tudo vai para o buraco, eles saem tranquilamente de circulação, sem qualquer tipo de preocupação ou remorso. Então, já existe uma teoria de psiquiatras americanos estudando essas personalidades que são os grandes financistas. E o psicopata, no caso aqui, a personalidade psicopática tem. Ele não tem arrependimento e nem tem remorso. São 2 coisas que o povo gosta. O Einstein está falando justamente desse ponto. Isso aí é um ponto sério. Essa ausência absoluta de empatia, ou seja, ele não se compatibiliza com o prejuízo causado. Ele não tem qualquer preocupação, ele não tem emoção em relação a isso. Você fala, expõe, ele fala que vai fazer, não faz. Outra hora ele ri para você e sai. Ele dorme bem à noite, ele não tem problema nenhum. Não há nenhuma sobrecarga consciencial de nada na cabeça dele. É um total Então, por exemplo, desrespeito. ele não sente autoculpa de nada. Nada. Nunca sente. Não. Nesse livro, ela coloca bastante essas categorizações. Ela fala de serial killer e sniper lá? Fala também. Fala, né? Fala. Que esses aí que são top. Esse é o caricaturado, né? Agora, Valdo, é interessante o processo da megalomania, porque geralmente eles se acham os máximos, ele engana todo mundo, né? O narcisismo. Fala tudo isso aqui, é bem interessante, vale a pena. Vale a pena, então, o livro, viu, gente? Olha aí, a turma aí que tem perguntado tanto sobre personalidade psicopática. O que levaria uma consciência a chegar nesse processo de psicopatia? Sem vergonhice, né? Uma boa parte desse povo foi político antes. O início do processo. Sem vergonhice, então, cara de pau. Tem vários nomes, mau caratismo, tudo é o nome que se fala para isso. Começa... Assim. E essas pessoas são as que irritam mais os seus adversários. Irritam? Irritam. Pelo seguinte, porque chateia. A pessoa faz tudo em favor, não adianta nada. Até que a pessoa desconfia, não, melhor é deixar para lá. E é o que se faz. Então, você refuga a pessoa, deixa ela para lá, ela não quer assistência. Ele resiste a qualquer tentativa de interferência. Agora, um dos lugares que eu vi que tinha mais personalidade psicopática foi no movimento espírita. O povo que chegava, porque é religião, então já chega por cima, como se fosse já santo. O negócio é terrível. E tem gente que, no meio daquele monte de gente com boa intenção, chega uma pessoa dessa mal intencionada, você já viu, um desbrum. Era um negócio. Eu vi cada caso, que não é fácil. Conosco aqui é mais difícil, porque a gente fala tudo na testa, né, na telha, fala na cara da pessoa, então aí já muda. E outra coisa, não fica muito tempo, a pessoa não aguenta. É tanto que nós já falamos, a turma que vem aqui e vai embora, um percentual deles é de personalidade psicopática, que não aguenta o rojão do óleo vencendo que nós criamos. Que a situação aqui é difícil de conviver com isso. Ou a pessoa se equilibra, ou ela não aguenta, ela cai fora. Agora, fingir o tempo todo ou ficar calado também fica ruim. Que acaba, tem a consincobaia, a pessoa começa a se manifestar, começa a aparecer como é que ela é. 40 manobras. Agora, Valdo, tem isso que você está colocando, né, do processo da pessoa, ela tem uma esperteza que ela vê o ponto fraco da vítima dela. E aí ela manipula e suga até o máximo daquilo ali. A ponto da vítima achar que ela, que no fundo é o algoz, que ela fica com pena, às vezes, do psicopata. Esse é que é chamado de espertalhão. Então, existe uma inteligência nesse processo de programar. Não, eles são super inteligentes. Agora, veja, o que a gente vê? Você vê que a pessoa, ela mesma reconhece que ela fez o curso intermissivo. Chega aqui, a boca torta de
vários séculos e várias vidas do passado, começa a forçar a barra, daí a pouco ela se manifesta do jeito que era antigamente. Não mudou nada. Eu não entendi esse processo dela Uma das estar coisas, no por curso exemplo, intermissivo aqui, sem ser psicopata. E aí chega aqui e se torna. Existe agora até um livro de um camarada que publicou agora recentemente sobre o processo de erros. Esse livro tem lá na epígrafe também, sobre erros. Agora, uma das coisas que ele termina de falar do livro é justamente entre o dinheiro e o tempo. Porque ele está escrevendo os negócios americanos, aquela coisa toda, viu durante anos, ele viu tudo quanto foi pesquisa que fizeram de opinião e pesquisa de laboratório para ver as pessoas. Então, ele viu um autor que escreveu e ele então refez lá o negócio, repôs o negócio, escreveu as coisas todas, o seguinte, que não é o dinheiro que é o problema maior da maioria das pessoas, não. Que o problema maior é tempo. E é um aspecto que a maioria não fala como é, que eu vivo falando isso aqui. Então, por exemplo, o que é o processo de tempo? A pessoa não sabe aplicar o tempo que ela tem. Aí é um erro básico da vida dela. Todos os outros erros aparecem por causa dessa não sabedoria na aplicação do tempo que ela dispõe. Então, por exemplo, uma das coisas lá que ele fala, que vem desse autor, é o seguinte, uma pessoa muda de cidade, ela vai para outra cidade e continua vivendo do jeito que ela vivia na primeira cidade. Isso é um erro, ela não se adaptou à nova cidade. Veja, eu vi isso com o Instituto, com o povo de professor, me deu um trabalho danado. Agora, em Foz, nós vemos uma opção de gente do mesmo jeito. A pessoa vem para cá e pensa que ela não vai mudar. Ela tem que mudar tudo. É reciclagem, mudou de residência. O óleo penseno é outro, a cidade é outra. O jeito de viver aqui não é igual de onde ela veio. Agora a pessoa sai da Espanha e vem para cá. Ela vai querer viver do jeito que ela vivia na Espanha? Besteira. O outro sai lá de Pernambuco e vem para cá. Ele vai querer viver do jeito que ele vivia em Pernambuco? Não vai. Ele tem que se adaptar. Então, nós temos que abrir o olho com isso. No Instituto era assim, a gente pedia a pessoa para tomar conta de uma determinada unidade lá num país. Ela ficava só pensando no outro país. Dava um problema, todo mundo ali do lugar que ela estava vinha contra ela. Está entendendo? Porque ela só falava no outro país. Então, a pessoa tem que olhar na mudança do tempo que ela aplica, de acordo com o ambiente que ela está. Então, o processo do tempo, esse livro lá é muito interessante sobre esse aspecto. Ele é o processo dos erros, você sabe? É lá, vocês têm esse livro lá. Mas vale a pena ver. Agora, ver o problema do tempo. O que você faz com o seu tempo? Então, aquela pessoa que quer aplicar o tempo do jeito que ela aplicava antes, não pode. Mesmo dentro da mesma cidade, tem que mudar. Mas se ela mudou de cidade, é uma coisa mais do que óbvia. Então a pessoa tem que pensar muito nisso. Ele termina o livro falando nisso, em matéria de erro, ele colocou isso como um dos pontos altos dele, que é o processo do tempo que a pessoa não sabe usar. Realmente, né? Como é que fica isso? Uma bobagem. Em Fatologia, página 11, final da segunda linha, o senhor cita o empenho pelo poliglotismo. Em sua opinião, para quem já fala inglês e espanhol, seria interessante investir tempo e energia em uma terceira língua, ou existe outros assuntos prioritários? Não. A primeira coisa não é essa, a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte, cadê a sua Mega GESCOM? Você já fez? O que ela é? O que você pretende fazer? Qual é o seu mega foco? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua obra escrita? Tem que ver. Ela envolve outros idiomas? É necessário estudar um quarto idioma? É aí que vem. O problema é a Mega GESCOM pessoal. Pode falar. Valdo, aqui página 11, na parafatologia, eu queria saber se a noção da abrangência dos vínculos e paravínculos é um tipo de cosmovisão grupo kármica. E como até um certo ponto, a pessoa só adquire o paravínculo se ela tiver um pouco de cosmovisão. Isso é o óbvio, não tem outro jeito. Então, ela tem que pensar de uma maneira multidimensional. Se ela vai pensar assim, ela precisa já ter desenvolvido alguma coisa de parapercepciologia, o parapsiquismo. Na hora que ela começa a ter isso, isso tudo amplia. Entende? Então, o paravínculo, para a pessoa saber, não adianta ela saber de terceiras pessoas. Ela tem que saber pessoalmente por ela.
ela vê que ela tem um vínculo direto. Aí é muito mais sério, ela chancela a condição, entende? Para ela ter essa experiência pessoal, ela precisa de ter alguma coisa de paraperceptibilidade, senão não adianta. Agora, por exemplo, é aí que aparecem os processos de identidade extra, a identificação de personalidades consecutivas, a identificação daquela personalidade fora de série sua, que eu chamo de amizade raríssima. Tudo isso, ó, é relação de vínculo, entende? Uma outra coisa, a pessoa começa a querer estudar com mais profundidade as suas famílias. Então ela sai da nuclear, que é a família genética, sai da profissional, que é aquela da sobrevivência, sai da sua pessoal, que é da dupla evolutiva, e ela começa a pensar na outra, que é essa nossa, que é a consciencial, a evolutiva, a cosmoética, a do grupo grande, você está entendendo? A do grupo maior. Então, até chegar nisso, a pessoa tem que ver, tem que ter experiência antes, para ela ver fora. Agora, a gente fala uma coisa dessa, teve uma mulher, que eu falei isso aqui, pois ela questionou, quer dizer então que a gente tem que esquecer a família? Isso é uma loucura que o senhor está falando. Quer dizer, não entendeu nada. Você está entendendo? O processo todo é esse. Agora, as pessoas querem combater a gente forçando a barra. Essa, por exemplo, eu comecei a rir quando ela falou isso aqui, ó. Isso foi esse ano, faz uns 6 meses, a dona perguntou isso aí. Mas a gente não pode desprezar a família da gente. Mas falou, quem é que está desprezando? O processo não é esse. Agora, esse povo fica tudo com cotoveloma danado a hora que a criança deixa o rabo da saia da mãe. Isso aí é um problemão. A saída de casa, isso é do destino de todo mundo. Ninguém cria consciência. Você cria um filho, é até 18, 20 anos, depois tem que abrir mão, ele tem que seguir o destino dele. Agora, esse povo não quer saber disso, não. Tem que ficar no rabo da saia. A mãe super protetora, está lá. Então, é acima do canguru. O negócio não é fácil. Agora, veja, esse ano nós tivemos um caso da dona reclamando veementemente. Agora, isso já aconteceu comigo, com o tal advogado, que depois mandou reclamação para o ministro da Justiça contra o Grupo Valdo Vieira. E mandou para mim, foi no cartório, registrou aquilo tudo, e mandou para mim os documentos. Aí eu acho que o ministro lá na ocasião recebia tanta coisa desse jeito, sobre tanta gente, que eles nunca me falaram nada, nunca fiquei sabendo de nada que aconteceu. Agora, o pior da história, ele foi lá em casa, em Ipanema, embaixo, perguntou onde é que era, como é que fazia para entregar isso diretamente no meu apartamento. Tudo foi feito assim. Agora, o melhor da história, eu não estava no Brasil. Passo uma temporada lá, 3 semanas, não sei quanto, eu chego. Chego, tudo bem, pergunto meu filho, ele mostra a correspondência, tudo isso. Passa 10 dias depois que eu cheguei no Rio, o Arthur vira para mim assim, ô meu pai, eu esqueci uma coisa, tem um negócio de um cara doido aí que escreveu um negócio, está aqui. Aí eu fui olhar e falei, Arthur, o negócio está até o ministro da Justiça, passou todo lado, você não deu valor para isso? Eu falei, não, eu achei que o cara é doido. E era mesmo. Agora, o que era o cara? O cara era um advogado, tudo dele era feito na barra dos tribunais, e ele ficou danado da vida porque o filho dele começou a ficar livre dele. O filho tinha 30 e tantos anos e estava querendo ficar livre do pai. E outra coisa, assistiu alguns dos cursos do Instituto em São Paulo, não foi comigo, eu não conheci o filho dele, não vi nada, não tem nada a ver com isso, eu sou o último a saber, o marido enganado. E ele então veio contra mim. E outra coisa, usando o termo Grupo Valdo Vieira, entendeu? Mandou, tem tudo. Eu guardei isso aí, eu tenho um documento para mostrar a situação, como é que é, porque a gente nunca sabe, né? Agora, isso, os ministros todos já passaram, vários ministros depois desse, né? Isso já faz algum tempo. Agora, o que é engraçado é o meu filho. Não, eu vi, o cara não interessa o que veio, meu pai. Esse cara é doido, fazer essas bobagens dele. Agora, você veja bem, o ciúme perante o filho, que a conscienciologia estava tirando o filho dele. Agora, o filho com 30 e tantos anos. Vocês pensam bem, esse advogado de porta de cadeia, o que não deve ter feito na vida, né?
Me deu até vontade de investigar o que ele tinha feito, como é que era, porque é uma personalidade diferente, bem alterada. Pois é, mas esse não é só advogado de porta de cadeia, esse aí é muito mais sério. Agora, não deu nada, eu não vi nada, nunca mais vi nada, e ficou por isso mesmo. Você está entendendo? Eu já não vi o que deu. Agora, eu fiquei só pensando, o ministro da Justiça deve receber cada coisa, hein, desses advogados. Ô, Cris, pensa nisso. Como é que não fica isso? Se um caso desse, uma coisa assim tão superficial, um negócio tão ingênuo, dá um problema desse, de cartório, carta de tudo quanto é jeito, documento, tudo ali, ó, sabe, com carimbo, ele mandar para mim, mandou para a Justiça, tudo, explicando tudo lá para quem ele mandou, como é que foi. É incrível. Agora, você veja bem como é que o povo usa o direito errado, né? De tudo quanto é jeito. Sendo que o rapaz estava se sentindo liberto, livre, procurou estudar mais, mudou a vida dele, está tudo melhorando com a vida do filho. Eu fiquei sabendo depois, através da turma de São Paulo, quem era o rapaz. Mas era o quê? Você lembra? Era uma notificação ou simplesmente ele estava fazendo uma reclamação contra o senhor? Você não, lembra ele fez uma reclamação oficial, legalizada, com todos os Fs e Rs da jurisprudência. E mandou para o ministro da Justiça, falando do grupo Valdo Vieira, para a gente ser investigado, para fazer isso e aquilo. Me deu vontade de telefonar para ele e falei assim, não precisa não, que tudo, a minha vida está sendo investigada faz tantas décadas. Não precisa de olhar não, que eu estou sendo investigado em tudo. Eu tenho minha ficha há muito tempo, muito antes da Revolução. Aquela Revolução de 64, eu já tinha a ficha no Espiritismo. Eu sei que na ocasião eles mostraram o negócio. Então isso é muito antigo. E outra coisa, estou aí, estou vivo, né, até o momento. Então o processo... Não é fácil a gente pensar nisso. Agora, tudo o que é o processo de família? Agora, coitado, o velho devia ter criado o filho para ser uma espécie de aposentadoria para ele. Agora, o filho, a hora que viu as más intenções do pai, viu aquilo e falou assim, eu não posso seguir o que meu pai está falando, eu não consigo dobrar a cabeça dele empedernida. O negócio é cair fora. Agora, veja, que culpa que eu não tenho com isso? Eu que não sabia de nada. Veja bem, o que é que eu tenho que ver? É um negócio estranho. Agora, é isso que o meu filho viu. Eu falei assim, não, porque o meu filho está acostumado com esse negócio, em matéria de telefone, de carta, de comunicação, gente que me procura. Ele está acostumado com isso, tudo que vocês pensarem tem. Lá em casa, por exemplo, teve uma época que, junto com a minha mulher, eu tive que mudar o telefone, porque tinha gente totalmente doida atrás da gente. Sabe como é que é? Mas com coisas horríveis que se falava, sendo que gente que eu nem conhecia. Nenhum de nós conhecíamos. Tudo isso eu tive que fazer em certa época, porque o negócio era sério. Então, ele estava acostumado com isso. Está vendo a minha vida, o povo que tem, como é que é. Ele falou, não, esse cara é pirado. Mas é que o negócio era o ministro da Justiça. Você não vai estar falando, já pensou? Eu ia ser notificado, nem sabia por quê. Nem estava aí, no exterior. A consciência grupo kármica no planeta Terra é, em todas as socinhas existentes, estimulada a se concentrar somente na família nuclear. O senhor pode citar algum movimento social consistente, cosmoético, duradouro, além da conscienciologia, que esteja influenciando e impulsionando a civilização humana para a mega-fraternidade ou para a consciência grupo kármica planetária? Pode citar algum exemplo de Heuerbeck implicada nesse objetivo? Sim, eu posso. Tem um deles novo, muito interessante, que é do Nicoleles, Miguel Nicoleles. Ele está fazendo um negócio agora que as crianças vão, desde a infância, a creche, até chegar na universidade, tudo dentro da escola. Então, isso está, as revistas dessa semana tem uma delas sobre o Nicoleles está falando isso. Então, vale a pena ver. Então, isso aí é uma coisa nova. Como é que fica? A família nessa. Ali vai ter alguma coisa. E outra coisa, vai melhorar a cabeça da pessoa. Agora, veja, isso tudo está sendo feito em base científica, né? É um processo de educação, a pedagogia científica.
Vamos ver o que ele vai fazer. Eu estou torcendo para o Nicoleles, para ele chegar nisso. Sou filha temporona. Hoje, ambos são dessomados. A diferença entre eu e meu irmão mais velho é de 16 anos. Meu pai me tratava diferente dos outros irmãos, principalmente do mais velho. Por isso, ele tem raiva, ciúmes e rancor até hoje. Tem dificuldade de relacionamento com ele. Me aproximo e, depois de algum tempo, temos problemas. Há 2 anos não temos contato. Tenho notícia dele pelo meu outro irmão. Sei que não posso manter a situação, mas não sei como agir. Olha, a melhor coisa que você faz é o seguinte: pensa positivo dele e esqueça. Vai, toma providência para você assistir os outros. Tem muitos irmãos da humanidade, além do seu irmão. Se ele não quer, você deixa para lá. Abençoa ele, só pensa positivo dele e fim de papo. E procure ajudar os outros. Se você ajudar os outros, você compensa a situação. Qual a abordagem mais adequada na psicologia de acordo com a conscienciologia? Você quer falar? Que é a sua área. Qual a abordagem mais adequada na psicologia de acordo com a conscienciologia? A abordagem que tem mais crescido e tem uma relação bem forte com a conscienciologia é a cognitiva comportamental, pelo seguinte fator: a cognitiva ela chega próximo ao conceito do pensene, pensamento, sentimento e energia. Eles já fazem vários estudos e desenvolvem toda uma abordagem para tratamento de psicopatologias baseados na conexão do pensamento com o sentimento. E aí entra o comportamento. Falta pouco para chegar na questão da energia. Então, o que mais se aproximaria seria justamente a abordagem cognitiva comportamental. O senhor poderia ampliar a questão da psicosfera do psicopata? Não é possível, pela sua psicosfera, perceber se a consciência psicopata não possui energia alterada? Sim, você percebe, mas veja, às vezes a psicopatia é da própria pessoa, não tem assédio, heteroassédio, é só a pessoa. E outra coisa, aquela pessoa, ela se tapeia bem, ela sabe fazer vamos dizer, a edulcoração da situação, o eufemismo, o acobertamento, a mordaça na hora que precisa, enfim, ela sabe se mexer de acordo com aquilo que ela faz. Então, a gente tem que perceber o seguinte: é só com o tempo que a pessoa coloca as manguinhas de fora, as garras dela aparecem. Agora, quase sempre, quando mexe com muita gente, devido ao processo do orgulho e da vaidade da pessoa, aí ela cai de quatro. Quase sempre é quando mexe com o maior número de pessoas, que ela aparece na evidência. Essa evidência, então, ela cai de quatro ali, cria problema, todo mundo vê, não tem jeito de esconder mais. E outra coisa, quase sempre, num caso desse também, a pessoa queima a própria vida dela, porque ela começa a bater de frente com todo mundo. Aí cria um problemão. Ninguém quer, todo mundo fica receoso dela, não quer saber. Uma característica deles é a sedução extrema, né, Valdo? Eles são extremamente envolventes e sedutores. Não consegue a pessoa pensar, todos, né? Tem muita gente que é muito político e sem ser envolvente. Eles sabem mexer com a situação. Agora, há uma tendência política na maioria deles. É um processo social, socioso, sociológico, isso tem. Tem um filme do Leonardo DiCaprio, eu não lembro o nome, mas ele é um estelionatário profissional. E é um caso clássico de psicopatia bem social. Prenda-me se for capaz, né? Aprenda-me se for capaz. E é um caso baseado em uma história verídica. Tanto que essa pessoa, ele trabalha para o FBI, alguma coisa assim, né? Prenderam ele para ele ser útil para a sociedade, para superar a própria psicopatia, que ele não tem autocontrole. Dizem que os principais ou os piores criminosos que existem são os criminosos que são políticos. Sim. Porque ele consegue manipular e envolver, o maior número de pessoas. Você está entendendo? E nesse filme, Valdo, ele usa um processo de estelionatário, ele engana todo mundo, ele é hábil em enganar. Ele enrola as pessoas, né? Faz dando cheque para lá, cheque para cá, todo mundo cai. O estelionatário é uma personalidade psicopática. Estelionatário. Professor. Tem muitos que são clássicos. Professor. Desculpe. Tem um ainda, Valdo, até no Brasil mesmo, é aquele que se passou por presidente da Gol. Foi para as colunas sociais, ele foi badalado demais, todo mundo, ele viajava de avião de graça, uma coisa louca, assim, com a maior cara de pau. Sei, mas, tranquilo. Gente, e o tanto de médico falso? E o tanto de dentista falso?
Médico Fausto. Professor. Eu já tive contato com essas pessoas. Eu ficava besta de ver a artimanha, o histrionismo, a fala, o modo da pessoa impressionante. Eu vi um falso médico que ele era melhor para apresentar a medicina do que a maioria dos médicos do hospital. Sai dessa. Como é que é possível? E outra coisa, ele não tinha estudado praticamente quase nada de medicina. Um perigo, cara. Professor, Sim. Toda pessoa bifronte que engana, faz um esquema fraudulento, falsifica documentos, essas coisas, finge ser um profissional da área e não é, mente para todo mundo, faz o golpe seduz a pessoa e rouba tudo que ela tem. Todas elas têm má formação no lobo pré-frontal, todas são psicopatas? Todas? Não é toda, uma ou outra. Você tem que ver cada caso para ver como é. Porque, às vezes, você está pensando que a pessoa é uma personalidade psicopática, e não é. Ela, às vezes, é esquizofrênica. Você falou que o Chico... Aí muda tudo. O Chico Xavier tinha um problema de psicopatia. Que problema que era do Chico Xavier? Que ele tinha algum problema desse? O Chico Xavier, ele tinha um processo. Ele era uma personalidade psicopática. Como assim? Clássica. Pelo seguinte, ele queria ser... Santo de todo jeito. Eu sei. Fazia o bem para todo mundo. Fazia a média, infelizmente. E fazia o bem também. Fazia ajudar também, todo claro. mundo, a intenção Não, dele sempre foi boa. Mas bom. era extremamente político na defesa da autobiografia dele. Infelizmente. E outra coisa, ele não revelava nada da intimidade do processo dele. Por exemplo, o problema dele ter medo de mexer com a navalha, aquele negócio todo. Ele não tinha confiança na opção de coisa. Morria de medo de morrer. Presta atenção. Ele foi Joana a louca, né? O negócio das tesouras. Mas agora, ele sabia disso. Mas tinha umas certas coisas. Outra coisa, ele jamais falava a verdade do jeito que era. Ele sempre encobria, arranjava eufemismo, edulcorava a situação. Enfim, ele dourava a pílula para tudo. E jamais falou a verdade assim. Por exemplo, ele nunca chegou para falar umas coisas para valer seriamente na frente da pessoa. Ele sempre tirava o corpo fora. Quem sou eu, prima? Eu sei. Na sua carta lá Carta aberta aos blogueiros espíritas no seu site, está lá escrito: vocês ficam com consolação, eu fico com esclarecimento. Aí você mesmo diz: esclarecimento muitas vezes é antipática, irrita as pessoas, e muitas vezes humilha a pessoa. Não é humilha, não. As pessoas se humilham. Ela não se humilha nunca, ela não tem cara. Chama cara dura. O cara dura jamais se humilha. Você fala, não adianta nada. Observa aí que vocês vão ver que é assim. A pessoa ri na sua cara. Não existe isso. Ela pode Agora, precisa de falar a verdade. Ela é difícil, mas o problema é que a pessoa fica 1000 anos na TACOM, um dia de tarde, às vezes pode produzir até mais. Pois é, mas agora, observa bem. A gente tem que ter confiança naquilo que a gente fala. Ele, por exemplo, estava me falando hoje que eu estou com muita coragem quando eu falo do panjudaísmo aqui. Não, professor, não fala isso não. Não fala isso não, professor. Vou perguntar do negócio de panjudaísmo. O senhor... Eu não estou envolvendo você, não. É só eu que estou falando. Você o senhor visitou... Viva o panjudaísmo. É uma coisa aí que até hoje não faz sentido para mim. O senhor visitou uma comunex judaica. Né? Elas eram do bem ou do mal? Elas promoviam ressoma, né? Então, se elas ela era deles. Baratrosférica? Você pergunta para eles se eram bons ou se eram ruins. Baratrosférica? Se a pessoa era só do panjudaísmo, não havia o quê? Universalismo. Não. Se não havia universalismo, não tinha fraternidade. Baratrosférica. Então, por aí você vai ver o nível. Então, alguma comunidade baratrosférica promove ressoma? Quero saber isso. Ou seja, assediadores, guias cegos de comunidades baratrosféricas fazem a ressoma, coloca com cegos de volta no útero para nascer de novo? Eles não promovem nada. Nenhuma? Não, eles não promovem nada. Né? Eles são promovidos a ressomáticos. Eles ressomam. Porque eu vejo, se não fossem os reurbanizadores, a gente não teria passado a idade da pedra. O ser humano é muito reptiliano. Não, mas não é, tem muita gente boa. Aquele eu sei. Muita gente boa é justamente isso. Serenão, Consciência, Evoluciona, tem gente boa. Os evoluciólogos... Outra coisa, aqui, tem um monte de gente boa aqui. Aqui nós temos algumas dezenas. Aqui é uma ilha
A maioria da sociedade não fala, a maioria da sociedade não é boa nem má, agora, é tem neutra. uns melhores do que os outros neutra. aqui. Aqui mesmo tem gente melhor do que os outros. Não, aqui é bom. Cadê o Adé? Não está aí, né? Eu Mas a maioria é neutra. Não, mas tem o Alindário. Por exemplo, o Alindário, você tem que fazer um cotejo. O Alindário é o que você chama que ele é o serenão? Eu não sei como é que é. O senhor fala que ele é E serenão? outra coisa, tem umas pessoas recém-chegadas que são verdadeiramente santas. Ali uma, olha lá. Esse negócio de chamar o cara é um santo, antes essa era... pequenininha ali, ó, tá ali. Ela é uma. Era elogio, agora é pejorativo, né? O cara não é santo, mas faz coisa boa. Então é melhor falar que... Agora virou pejorativo, né? Tá certo. Agora, gente, eu queria falar para vocês que esse rapaz de vermelho ali, ó, vermelho comunista, ele é do PT, né? Olha lá, tudo vermelho. Ele é um dos que escreve mais aqui, sabe? Daqueles, você lembra que eu destaquei aqui uns 4 que escreviam mais? Ele é um dos que ganham. Às vezes, conforme o dia, ele escreve 4, 5 vezes. Dessa vez ele veio pessoalmente. Então a gente está conhecendo quem é. Eu não sou de centro, de esquerda nem de direita, porque no fundo os dois só se pensam em si Você está próprio. só meio avermelhado aí. Você olha bem, é só você que está de vermelho nesse povo todo aqui. Ó. Então destaca. Está bacana. Não, essa camisa aqui, eu saí tão rápido do quadro que vermelho. Eu esqueci de trocar. Agora, ó, japonês, tá certo? Eu tinha que ter então, vindo de camisa polo. Vermelho japonês. É a bola do Japão. Na hora que eu cheguei lá embaixo, eu tive que ter colocado minha camisa polo, mas eu não falei, eu não vou subir de novo, porque já está na hora de me atender. Sério? Em Crescendologia, página 12, poderia ampliar o crescendo cosfisiológico, consciência, grupo kármica, cidadania cósmica. A hora que a pessoa começa a ter uma ideia que transcende o egão dela, ela sai do ego karma e entra no grupo karma. Na hora que ela entra no grupo karma, ela começa a entender o processo da evolução, a escala evolutiva das consciências, o processo da interassistencialidade, ela começa a ver a humanidade. Então, ela vê que tem a para-humanidade. Ela começa, então, a assistir essa turma. Uma das coisas que a maioria começa é através da TENEX. Então, com isso, ela começa já a adquirir uma mentalidade da cidadania cósmica, mais ampla, grande, ampliada. É isso aí que nós estamos falando. Minha filha está com comportamento de desrespeito e descaso com seus ascendentes. Percebo certa tendência bem negativa. Ela rejeita tudo o que faço para ela, até o arco voltaico. Só quer dinheiro e benesses. Nesse ponto, aparece a avó, que é eterna provedora. Estou pensando em mandá-la buscar seu destino, afinal já está com 17 anos. Como alertá-la para a perda da saúde consciencial? Como admitir para ela meus erros, sem que continue a ser vampirizado pelos assediadores intrafísicos? Não, o jeito é o seguinte, pega você e vai para um psicólogo ou para a consciência terapia com ela. Vai junto com ela, leva junto. É o jeito, não tem jeito. Quem está falando aqui é gente nossa daqui de dentro. Vai lá na consciência terapia junto com ela, as forças, e mostrar a verdade, tem que falar umas verdades cada vez maior para ela. Olha onde que ela erra, mostra os erros bem claro, chama as amigas dela, mostra os erros dela perante as amigas. É o jeito, pai tem isso, é essa hora que tem paternidade. Eu me isolo muito, tenho muita dificuldade de me aproximar das pessoas, sou muito sozinho. O que posso fazer para sair dessa? Ter contato, né? O problema é esse, né? Abrir mão do processo, lembrar que você pertence à humanidade, sair do autismo. Você é autista? Pode falar. Valdo, página 12, ciclologia, sim. A terceira linha de baixo para cima, o ciclo fase preparatória da PROEX, fase executiva da PROEX e fase acabativa da PROEX. Eu queria saber a definição e as características da última fase, a fase acabativa da PROEX. Aonde está isso aqui, hein? Psicologia, terceira linha de baixo para cima, página 12. O ciclo. É ciclo? Ele falou, foi ciclo? É, ciclologia. Ah, sim, está aqui. O ciclo, fase preparatória da PROEX, fase executiva, fase acabativa. O que você quer saber disso? Qual é a definição e as características da fase acabativa da PROEX?
Tem um verbete, é bom CD, que eu explico isso tudo. Porque a gente já me perguntou, por isso que eu fiz o verbete. Ok. Entende? Foi feito de propósito. Isso já criou problema para outros aí. Professor, aqui no A, Sim. no A, aqui, eu sempre tenho uma dúvida em relação à família. A gente nasce numa família e se torna mais ou menos parecido com as pessoas da família, né? Pela convivência. Não é que porque se a gente torna. tem que aprender. Você já é parecido devido que os afins se atraem. É isso que eu queria Aquilo já perguntar. vem de outras vidas. É pela afinidade. Então, uma forma da pessoa se autoestudar é ver como funciona a família. Também, não é? Isso não seria um meio de Eu não entendi essa um meio pergunta. de autoconhecimento, de autopesquisa, não seria observar também a própria família? Minha filha, todo mundo observa a própria família. Que isso? Observar com mais atenção, assim. Sim, mas a gente tem que observar tudo. Primeira coisa é isso. Você não vê que eu falo do meu povo todo, que eu conheço um por um. Os detalhes de cada um, quem é que foi bom nisso, quem é que perdeu naquilo, quem é que errou nisso. Mas não pode acontecer da gente nascer numa família para desenvolver determinados traços. Quando você é melhor do que a média da família. Se você já desenvolveu ou já nasceu já com essa missão, esse trabalho, essa função. Vê o que você faz. O que eu queria saber é se necessariamente nós temos afinidade com a família. Sempre, senão sempre você não tem. nasceria. Sempre. De semelhança de traços. Quanto mais lúcida é você, maior é a afinidade. Quanto mais o quê? Lúcida. Ah, tá. Quanto mais evoluída é você, mais você vai escolher gente mais evoluída, por causa do seu nível. Eles podem ser, o grupo familiar pode ser um indicativo do grupo que a gente tem que assistir na Proexis? Não, a maioria é diferente. Você faz daquele grupo da família a rampa de lançamento para o trabalho. Aquilo é apenas um embasamento para você ajudar a humanidade fora. O povo que vem para ficar só na família é aquela mulher, por exemplo, que vem e tem 12 filhos. Essa foi a parideira, ela veio só para colocar o povo no mundo. Isso é da família. Mas isso aí é raro, é exceção, não é assim. A maioria entra numa família para ajudar a humanidade aqui fora. Não tem nada que ficar na família só. Senão a pessoa nunca sairia de lá. Por isso que a mãe superprotetora é errado. O processo da pessoa, do cinto do canguru, aquele rapaz que fica lá, está com 35 anos, está no rabo da saia da mãe. É errado. Não, mas não é bem isso que eu estou perguntando. Estou perguntando assim, as características, os trafares, os trafores predominantes em uma determinada família. Sim. Isso é, na minha família, por exemplo, isso indica o tipo de assistência que eu tenho que realizar fora da minha família, tipo o grupo que eu tenho que assistir prioritariamente. Por ali você vê aquilo que você tem que evitar, todo mundo tem que passar por isso, esse é o caminho. É isso. A família é um espelho da realidade, mas ainda é pequeno. O espelhão grande é a humanidade, então você tem que ver como é que faz. Agora, ninguém veio para ficar preso ao processo só da família. Certeza. Então, o povo tem que entender isso. Agora, por exemplo, no Nordeste, eles têm uma dificuldade danada com isso, mas, em compensação, lá se faz filho igual coelho, né? Muito filho que nasce. Né? É muita gente, a filharada, a prole do nordestino, por exemplo, às vezes é enorme, é imensa. Então, isso aí cria um problemão para eles, e todo mundo se defende. E outra coisa, tem aquela família que pretende dominar o processo, que a família cresceu demais. É o da doutora aqui, daquele jornalzinho, você já viu o jornal. Então, por ali a gente vê um nível, como é que fica o processo da família. Mas se uma pessoa é única intermissivista na família, significa que ela é a líder evolutiva daquela família? Necessariamente, ou pode ser que ela vai ter que andar e a família talvez não ande? Sem saber se ela é mesmo, ou se ela se fez de propósito, contra tudo e contra todos. Que às vezes a mulher é uma cérbera, é uma carrasca na família. Tudo tem disso. Vocês pensam que toda mãe é santa? Não, está cheio de mãe carrasca. O negócio não é fácil. E outra coisa, eu tenho problema com isso até hoje, não comigo, mas com as solicitações da Proex. Devido ao processo da TENEPS. Todo dia eu tenho solicitação. Se eu fosse mostrar o que eu recebo, não é fácil. Agora, há muitos anos eu queria fazer um livro sobre o processo das solicitações.
O enumerador falou para eu não fazer. Acho que expõe muito, né? Tanto que a gente conhece isso tudo. Eu conheço muita coisa tudo calado, eu nunca vou falar nisso. Mas a família é uma instituição bem problemática, né, em geral. Não, faz parte da instituição da consciência. Né? É você, eu, todo mundo, a humanidade. Família é o núcleo. Sim. Da humanidade. Então, como é que faz? É a unidade, é a célula social, tudo isso. Então, o negócio não é fácil, não. A gente sabe. Agora, o problema são os recebimentos, os pedidos que a gente recebe. São coisas de arrepiar. Por exemplo, Datena, Law and Order, esses livros de terror, tudo isso é fichinha. O que eu vejo lá nas minhas coisas é muito pior. Eu não falo porque teve uma época que me deu vontade de marcar e só falar daí 2 anos sobre o assunto, que aí já passou. Mas ele mesmo falou, não entra nessa. Professor. Não, porque eu vou atrair o negócio de vida assistência da TENEPS. Professor. E hoje eu tenho até o FIEX. Isso aí vai criar um problema para todo mundo. E o primeiro que vai ter problema sou eu. Eu falei assim, melhor não entrar nessa. Então vocês vejam, há muita coisa que a gente podia esclarecer que não há ambiente para isso. Professor, a esse respeito... Agora eu fico só pensando, já pensou? O Serenão deve ter um monte de coisa que ele podia esclarecer e não há ambiente para ele. Então eu desconto, isso é a represália. Uma coisa séria das famílias é a questão da violência doméstica também, né, professor? Como é que é? Violência doméstica. A violência doméstica hoje está na moda, né? O povo já viu. A lei que fizeram que não está resolvendo nada, Maria da Penha, tem que fazer força. Agora, veja, há muitos anos o Datena vem falando nisso e ninguém toma providência de nada. E a violência, essa violência doméstica, ela não é só em termos físicos, chegar às vias de fato. É a violência tem a parte moral, a parte intelectual, financeira, psicológica. Tem de tudo. O negócio não é fácil. Agora, gente, as Conselhos estão aparecendo, então o Datena está ficando doido lá com a história, coitado. Com as Conselhos, ele não sabe que tem isso aí, sabe? Precisa explicar para ele o que está acontecendo. Para ele saber o que é, que explicaria para ele o que é. Pelo seguinte, ele não admite uma coisa, uma criança de 10 anos, chega o pai e começa a bater nela com 10 dias. Chega o pai e começa a bater no recém-nascido de 10 dias, quebra o braço esquerdo dele, uma opção de coisa, está cheio de hematoma e eles mostram na televisão. O Datena não entende uma coisa dessa. Quer ser o pai? Agora aí eles vêm e falam, não, o cara estava bêbado, estava com tóxico, estava com isso, estava com aquilo. Não adianta. Agora é um tal de pai bater em gente da família. E a mãe julgando os filhos fora? Pela janela. Às vezes 2 filhos fora. Pela janela. Pela janela. Pela janela. 2. Joga assim. Não é fácil. Valdo, eles estão falando que a lei é Maria da Pena, porque dá pena que eles não Maria fazem da Pena, absolutamente nada. A Maria nada. da Pena, do Datena. Da Pena. Não fazem entende? nada. A pessoa solta no dia seguinte, e olha não a tem cena. qualquer efeito. Tem um monte desse negócio de Datena lá com ele. Professor. Na tela, como ele fala, na tela. Professor, aqui no ar, esse bebê aí que apanhou, será que ele podia ser Conselho? Quem? O bebê que apanhou do pai aí? Esse caso aí do bebê, será que ele era Conselho? Não, ele às vezes pode ser até um serenão. É que uma vez eu perguntei lá do caso do bebê que ficou esquecido dentro do carro, ele soltou o flexionamento. Não, pode ser que seja, mas às vezes pode ser até um serenão, por que não? Aí o carro soltou e matou uma pessoa. Aí o senhor disse Você pelas já pensou, energias... se o cara é um serenão, vem os caras e vê, opa, ele é serenão recém-nascido, não tem muita força ainda. Vão pegar, então, através do pai e acabar com ele. Tudo isso pode. Então, tem uma armação de uma armadilha extrafísica de mega assediador violenta. Eu pergunto... Eu, por exemplo, eu desejaria ver essa criança depois que ela crescer. Eu pergunto... Às vezes é fora de série. Eu pergunto os amparadores que fazem a programação, a paragenética, a programação onde a pessoa vai nascer, o corpo físico que ela vai ter. Os amparadores não sabiam que isso ia acontecer, não. Eles não podiam prever o futuro desse jeito. Então, eles só fazem a programação. Não, escuta, ninguém entra nisso. Não tem esse poder. As interveniências, contratempos, não estão na mão nem de consciência livre. Nós temos liberdade de agir.
Ou você tem seu livre-arbítrio que você age direito, ou vem o determinismo em cima de você, o processo é seu. Então as pessoas erram porque querem. Então eles não podiam prever, Outros erram porque querem, porque não estudam, são analfabetos. Então esses erram mais. Mas então, eles não sabiam, eles não puderam prever que isso ia acontecer, né? Os programadores. Não, a gente não sabe. Aí cada caso tem que estudar e ver qual a intenção que está atrás, né, da testa da pessoa. É tipo aquele negócio lá dos mutantes, né? A pessoa nasce sem os dois braços abertos. Os programadores, às vezes a pessoa pediu para renascer assim, ou os programadores fizeram um corpo bom para ela entrou no útero, se arrebentou toda e fez aquilo sozinho. Chega aqui, ele se arrepende, dá para trás. E aí? Entende? Não entendi, não. Tem de tudo isso. O processo só da pessoa escolher o que ela vai para enfrentar, nem sempre ela tem força para fazer isso quando ela chega aqui. Então, os programadores... A vida aqui é diferente do processo extrafísico. Muito diferente. Por exemplo, uma pessoa no curso intermissivo, ela se preparou, o corpo, a vida, a programação existencial, as companhias dela, às vezes até a dupla evolutiva, um milhão de coisas nisso, tudo ali. Chega aqui, ela começa a ter as influências instintuais, dos instintos dela, das vidas anteriores ao curso intermissivo. Aquilo começa a bater em frente. Ela começa então a fazer evocação dos assediadores. Daí a pouco ela não tem mais força, se enrola toda. E é o que a gente vê. Mas todo mundo... Esses 10% dessa turma que às vezes tem e que dá para trás, o negócio é esse. Mas, professor, todo mundo que fez o curso intermissivo, o senhor falou que tinha uma ficha já de assistência, de esclarecimento, todo mundo que fez... Alguma coisa já fez. Eles não vão pegar uma pessoa Essas pessoas não são de todos, mas... Elas não vão colocar uma pessoa com mau caráter que foi na vida passada. O maior fascínora serial killer, ele às vezes gosta do filho dele. Gosta de quê? Do filho dele. É o que eu falei na primeira pergunta. Então, olha isso, tem tudo isso, a gente precisa ver como é que é. Então, todo mundo que é intermissivista... O Hitler gostava muito de um cachorro. Psicopata. Uma cadela dele lá, que tinha. A cadela. Ele não... O que eu ia falar mesmo? Todo mundo que fez o intermissivo foi uma boa pessoa na vida passada. Pois é. Vamos estudar isso mais, né? Ver como é que é. Cada um de nós, não é isso? É o caminho, é o jeito. Tem os simuladores, né? Que a pessoa... No curso intermissivo tem umas máquinas que a pessoa entra dentro lá e... Simuladores de perda de cons, né? A pessoa perde toda a lucidez extrafísica e age como se tivesse um intrafísico. Dizem o senhor que falou tem uma isso. opção dessas por aí. Agora, tem gente que está querendo fazer essas máquinas aqui. Mas não vai isso adiantar seria o muito. ideal, né? Aqui já é a mega máquina. Simulador. Mas aqui já é a máquina. Não, mas o processo é que tem a opção de máquina que a gente podia fazer. Entrar na máquina de vergonha na cara. Como é que a pessoa adquire vergonha na cara? Então, ela dentro da máquina vai sacudir bastante. Porradoterapia. Até ela ficar vermelha. Então, ó, a hora que você ficou corada, mostra que você tem possibilidade de ter vergonha na cara. Então, seria a primeira fase. Entende? E daí vem outras. E vem vindo. O negócio é criar aparelhos nesse sentido. Tem muita coisa que podia ser feita. Agora, o processo é o seguinte, é ver de colocar uma pessoa dentro de uma máquina dessa e ele deixar, né, que se coloque lá dentro. Mas, em vez de ser informação, seria persuasão, não seria? Uma máquina dessa? A pessoa perderia um pouco de livre-arbítrio. Tem muita máquina que o povo pensa em fazer, né? O negócio não é fácil. Agora, o que eu vejo, uma das máquinas mais sérias que tem é o desempenho da TENEPS, que é diário, que não é fácil, não é fácil. TENEPS. O que você queria? Professor, ainda a respeito daquele comentário anterior sobre a violência doméstica, qual seria a consequência disso para quem passa a violência? Eu penso assim, a questão da síndrome da ectopia afetiva seria o começo, né? Não, a pessoa ela vem com uma série de doenças depois, né? Que aquilo tudo reverte em cima da pessoa, é o retorno patológico. É inevitável. É lei de causa e efeito. Então, muita coisa vai reverter em cima dos órgãos e sistemas, criando patologia para a pessoa oportunamente. É uma parassomatização, como eu chamo. Isso é que é a parassomatização. Entende? A pessoa vai fazer isso para o próximo corpo.
Como? Não consigo. Ela vai fazer essa alteração, esse distúrbio, essa perturbação, esse problema, essa doença, em cima do próximo corpo que ela vai ter. Do próximo. É inevitável, porque aquilo começa a ficar dentro da pessoa. O problema todo é o seguinte, isso aí é uma parassomatização. Não é só a somatização que a psicologia fala. E outra coisa, é uma vamos dizer, no caso aí, aquilo que eu falo. A pessoa, por exemplo, ela está com uma estrutura de energia negativa. Como é que chama isso que eu falo? O que a pessoa tem? Na hora que você vai fazer um arco voltar em cima dela. Bloqueio. Agora, existe um para-bloqueio, que é o futuro. Ela já está, ela está conservando as energias. Aquela energia, ela vai dessomar com ela, aquilo vai passar para o próximo corpo que ela vai ter. Todo aquele período todo, aquele trâmite, você está entendendo? Mesmo que ela vai passe... seguir com ela. Mesmo que ela passe pela não, segunda porque ela dessoma... não vai ter força de sair daquilo de uma hora para outra. Às vezes ela cavou o processo, o bloqueio ficou muito grande. Agora veja, ela sai desse corpo, entra na baratosfera. Da baratosfera ela vem para cá. Ela vem com bloqueio. E aí E outra coisa, não adianta você querer ir lá e tirar o bloqueio da pessoa. Ela recupera aquilo em 5 minutos a hora que você sai. Que ela pensa daquele jeito. Ela já criou o holopensene daquele jeito. Isso não muda de uma hora para outra. Então veja, para a somatização, para bloqueio. Entendeu isso? Eu estou escrevendo essas coisas lá no meu trabalho. Para ver se explica isso aí. Que é o problema daquilo que passa. Como também eu estou escrevendo a opção de coisas sobre a retransmissão. Tem as retransmissões que são muito positivas, tem outras que são negativas. Por exemplo, eu recebo um banho de energia, estendo a mão, a pessoa sente. Eu estou retransmitindo a energia que eu estou recebendo aqui. Essa é positiva. Então, isso tudo tem que ser estudado, trabalhado, pesquisado. É o jeito, é a saída. Entende? Agora, quem é que está aí com... Paulo, no começo você comentou sobre a semiconsciência. Você pode aprofundar sobre esse conceito? Na semiconsciência é o seguinte, é aquela consciência que ela já consegue funcionar nessa dimensão, mas trabalhando também na outra. Então, o processo desse trabalho interdimensional, entende? Começa principalmente com a TENEPS. Depois vem o OFIEX, e por aí vai. Vem o completismo da pessoa, o complexo. Depois vem a dispersidade da pessoa. Chega num ponto que ela vai bater na semiconsciencialidade. Então, tudo que ela vai fazer, já não tem mais nada de egoísmo aqui, da situação física. Ela já está pensando tudo no processo extrafísico. Com isso, ela defasa, ela se amplia. Aquilo cria, ela, vamos dizer, intensifica a evolução dela. Dinamiza o processo evolutivo, entendeu? Então, isso é que é a semiconsciencialidade. Eu, por exemplo, eu tenho pensado muito em semiconsciencialidade aí, devido ao processo do Zéfiro na minha vida. Entende? Esse é um dos pensamentos que ele tem, uma das coisas que ele pensa. Porque esse é um caminho que você tem que, todo mundo tem que pensar o próximo passo que tem que dar. Esse aí é um deles. A lucidez aqui, é contínua muita nesse gente caso. vai pensar nisso ainda nesse século. No caso, a consciência ela fica lúcida por mais tempo, né? Como é que é? Eu digo assim, em relação à lucidez da consciência, ela fica... Não, ela vai ficar, tudo vai se ampliar. A hora que chega no nível desse, a ampliação da lucidez aumenta a hiperacuidade, a recuperação de cons magnos, os megacons, ela melhora. Você vai ver que dentro da enciclopédia nós já temos explicação para essas coisas todas, é só procurar, está tudo lá. As técnicas, como é que faz, de que modo que a pessoa evita, de que modo que a pessoa tem que seguir, qual é o planejamento, o roteiro, aquela parte básica. A enciclopédia já tem isso tudo. Olha bem como é que é o processo. A enciclopédia já lançaram agora com 9.000 páginas, é só olhar por ali, vale a pena. Entende? Nós ainda temos 3 minutos. Tem alguma coisa que ficou mal parada aí com os 3 minutos?
Dá para esclarecer ou não dá? Parece que o Grupo Karma hoje entendeu todo o Grupo Karma. Não é isso? Ficou tudo tranquilo. Em vista disso, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 93 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online e 31 votos presenciais. Hoje temos 5 recados. Professor Mário, curso Amparadores, ACIP. Ivo, chamada de trabalho, 7ª Jornada de Saúde. Loche, balanço assistencial. Rosa, programa Verbetografia. Alexandre, curso Prática da Tridotação na Invexis. E antes, os amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Em nome dos amigos da Enciclopédia, eu estou aqui para anunciar os sorteios que acontecerá no dia 5 de fevereiro. É importante que os nossos amigos, que fizeram adesão aos amigos da Enciclopédia, que mantenham atualizado as suas assinaturas para que possam concorrer em pé de igualdade para os sorteios. Em primeiro lugar, nós vamos ter no dia 5 de fevereiro o sorteio do livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência. Em segundo, uma vaga no curso Energometria, promovido pela ACIP, em 26 e 27 de maio de 2012. Vagas no curso promovidos pela IAS em Foz do Iguaçu, dupla evolutiva na prática, 11 de fevereiro, com a professora Nancy Trivelato e o professor Wagner Alegretti. Para tecnologia e para ecologia, 12 de fevereiro, com o professor Wagner Alegretti. É importante frisar que a pessoa que for sorteada vai levar os 2 cursos. E uma vaga no balanço existencial, promovido pela Apex, no dia 18 e 21 de fevereiro. Agradeço a todos e aguardamos novas adesões. Convidamos a todos a participarem do curso Amparadores, que vai ser realizado no dia 5 de fevereiro na ACIP. Somente 30 vagas. Então, quem está interessado, por favor, faça suas inscrições, porque temos muito poucas vagas, porque vai ser o primeiro curso que nós vamos dar na sala da ACIP. Maiores informações pelo telefone 40 53 98 18 ou na recepção do SEAC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Só gostaria de lembrar que falta um mês para o encerramento do prazo da chamada de trabalhos para a 7ª Jornada de Saúde. Quem quiser mandar artigos tem até o dia 25 de fevereiro para ir participar da seleção de trabalhos para a 7ª Jornada de Saúde, que vai acontecer de 7 a 9 de setembro de 2012 no campus da OIC, aqui em Foz. Mas o prazo para a chamada se encerra no dia 25 de fevereiro. Convite aí, então, para todos os pesquisadores da Conscienciologia. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no mês que vem, entre os dias 18 e 21, então, de fevereiro. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando os seus erros, acertos, conquistas, realizações. E em convergência com o verbete de hoje, o tema do próximo balanço será Grupo Karmalogia, onde nós vamos ter uma série de atividades durante esses 4 dias, que são os 4 dias correspondentes ao Carnaval, de sábado a terça-feira de Carnaval. Só para dar alguns destaques, nós teremos a conferência Arrimo Energético no Contexto da Família, com a professora Milena Mascarenhas. Nós teremos o tema Madrasta e Acertos Grupocármicos, com a professora Nina Rosa. Perfil Assistencial Grupocármico, com a professora Adriana Chalita. Adoção, numa abordagem da Conscienciologia, com a professora Laisa Pamela. Cuidadologia e Proexis, com o professor Cristóvão Pérez. E o tema Apoiante, com o professor Everton Santos. E também gostaríamos aqui de dar um destaque para uma das atividades, que será o talk show
com o professor Lísias Pires, o professor Valdo comentou hoje, que irá abordar a condição da personalidade consecutiva na família, que no caso é a família do próprio professor Valdo, que também estará presente. Então, convidamos a todos para esse momento que vai ser imperdível, o balanço existencial, que estará completando 10 anos aí de atividades. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Se você vem para o balanço existencial, vem de Foz do Iguaçu, e pode ficar até o final da semana, né, até o domingo seguinte, a gente convida você para fazer o programa Verbetografia na modalidade intensivo semipresencial, porque a parte presencial desse novo programa Verbetografia vai ser justamente após o balanço existencial, após o Carnaval, que vai ser do dia 23 a 26 de fevereiro. A parte que é virtual, ela já está disponível, não só para quem está inscrito no programa, mas para qualquer pessoa interessada em fazer o verbete para a enciclopédia, pode entrar no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo, que você pode assistir 3 aulas que já estão disponíveis lá. Então, esse programa que a gente vai estar oferecendo, ele se compõe dessas 2 partes, a parte virtual, que são essas 3 aulas, e a parte presencial. A gente convida vocês, avisando que já temos muito poucas vagas, então os interessados encaminhem aí o telefonema para a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Também no contexto da Semana da Max Proexis, há também a possibilidade de fazer o curso Prática da Tridotação na Invex. Então, para todos aqueles que querem desenvolver a tridotação, a intelectualidade, a comunicabilidade, também o parapsiquismo, essa é uma excelente oportunidade. O curso é constituído de uma leitura de um livro, né, durante os 4 dias, que vai ser a biografia do JK. Então, são campos de leitura de manhã, né, e à tarde são oficinas de debates sobre essa leitura. São feitos grupos, é debatido e é algo muito dinâmico, assim, é muito agradável e proveitoso. E no fim do dia são realizadas oficinas parapsíquicas com a participação do EPICOM, o professor Mário Oliveira. Os professores do curso serão Alexandre Nonato, que é o autor da obra, e Silvia Muradás. Então está aí o convite, né, para os interessados. Podem contatar a recepção do CAEC, o telefone é 3525-2652. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é requinte da autolucidez, especialidade autolucidologia. Obrigada e boa tarde a todos.